E, finalmente, pessoal, o Sindicato dos Aposentados e Pensionistas do Brasil se pronunciou a respeito do reajuste de 3,71% para quem ganha acima do salário mínimo no INSS. Finalmente, publicaram uma nota e eu quero passar para vocês o que o Sindicato dos Aposentados e Pensionistas disse com relação a esse reajuste. E eu vou mostrar para vocês também, segundo o presidente, o que o sindicato vai fazer. Pois bem, pessoal, aqui na matéria, eu estou no site do sindicato, diz o seguinte: achatamento das aposentadorias precisa ser contido. Pois bem, 18 de janeiro de 2024, a notícia diz o seguinte: dados do jornal O Globo, divulgados nesta quinta-feira, dia 18, reforçam a importância de o sindicato apoiar iniciativas que possam oferecer algum tipo de reposição aos benefícios dos aposentados e pensionistas do INSS. Veja bem, com o reajuste de 3,71%, apurado pela inflação em 2023, que foi anunciada agora nesse mês, uma parcela considerável engrossa aí a faixa daqueles que recebem apenas um salário mínimo mensal. Então, são mais de 350 mil pessoas que, por conta dessa defasagem salarial, passam a receber um salário mínimo. Veja, essas pessoas contribuíram acima do salário mínimo, se aposentaram acima do salário mínimo, mas a política de reajuste é tão, digamos assim, injusta, tão, para não falar uma coisa que, né, que não pode aqui falar no vídeo, que o que aconteceu com essas pessoas acabaram chegando ao salário mínimo. E agora não tem como cair mais, porque se tivesse, pessoal, caía ainda mais. É porque tem a vedação lá que não pode receber menos de um salário mínimo. Então, o sindicato disse mais: esse achatamento vem ocorrendo há muitos anos, isso é verdade. Isso porque, lembrando que o sindicato também existe há muitos anos, hein? Vamos lembrar isso. Isso porque o salário mínimo tem reajuste acima da inflação, as aposentadorias acima desse piso são corrigidas pelo índice inflacionário e esse ano o mínimo teve aumento de 6,97%. Então, o salário mínimo teve um ajuste considerável padrão, né, para os anos que vêm, os anos anteriores, mas o salário acima do mínimo, quem ganha acima do mínimo, foi totalmente desproporcional. Totalmente. Porque só corrigiu a inflação, não teve ganho real. O que acontece? Aqui diz que o sindicato, ano passado, apoiou um projeto de lei que foi formulado pelo deputado Pompeu de Matos, que pede um reajuste de 5% a cada 5 anos de aposentadoria. Bom, é um projeto de lei, pessoal, que tá lá, ó. Só Deus sabe onde que ele tá, se tá arquivado. É um projeto de lei que agora não vai ajudar em nada os aposentados. Não vai. Dessa forma que tá, não. Porque precisa de apoio, precisa... E, inclusive, eu vou falar sobre esse projeto de lei para ver se a gente consegue mobilizar, para ver se a gente consegue fazer alguma coisa. E o sindicato diz mais, pessoal, que a Constituição Federal, no seu artigo 201, parágrafo 4º, afirma ser assegurado o reajuste dos benefícios para preservar o quê? De maneira permanente o valor real do benefício. E isso não está acontecendo, a Constituição não está sendo respeitada e o aposentado não está sendo respeitado de forma alguma. E aí, o que acontece? O fato de o reajuste acontecer com base na inflação passada, isso é pior ainda. Ou seja, quando o beneficiário recebe, as perdas já são maiores, é verdade, pois o processo inflacionário já avançou de um ano para o outro. Que digam aí os mais de 350 mil aposentados e pensionistas que agora passam a receber o mínimo por causa dessa defasagem salarial. E aí eu quero chamar a sua atenção para a parte mais importante da reportagem, que é o que o sindicato vai fazer. O sindicato disse o seguinte: por isso, o Sindinap sempre estará ao lado de iniciativas que venham garantir que os benefícios dos aposentados não sejam aviltados e que a Constituição seja respeitada. Ponto. Somente isso. Pois bem, pessoal, se nós esperarmos sindicato para fazer alguma coisa, o que o sindicato quer? Quer que você seja sócio, quer que você vá para colônia de férias, quer que você tenha isso, tenha aquilo, carteirinha, papapá, papapá, e ainda quer descontar lá do seu salário o valor da mensalidade da associação. Pois bem, pessoal, não é hora do sindicato pensar em ficar do lado, em apoiar, não. É hora do sindicato
fazer o que deve ser feito, acionar o STF. Ah, mas não tem capacidade para propor esse tipo de ação. Aciona quem tem capacidade. Ministério Público Federal tem capacidade para ir lá acionar o STF, para dizer STF, esse reajuste fere os princípios constitucionais e não está de acordo com a Constituição, não está preservando o valor real do benefício, como está prescrito lá na Constituição, no seu artigo 201, parágrafo 4º, está também ferindo a dignidade da pessoa humana, redutibilidade dos benefícios e tudo mais. Pessoal, é muito claro isso. Também está retrocedendo e a Constituição Federal veda o retrocesso, veda toda lei que tende a prejudicar o cidadão. Eu já dei um exemplo aqui que essa vedação ao retrocesso, ela funciona muito bem no Código Penal, porque se você vê o Código Penal, não tem lei nova para prejudicar o criminoso, para prejudicar o bandido. Não, é só para favorecer. São leis cada vez mais brandas, para soltar ele com mais rapidez, para ficar menos tempo preso. Não tem uma lei que se cria para que coloque naquele Código Penal para que a coisa fique mais arrochada para o lado do bandido. Não, não tem. Por quê? Porque estão respeitando o princípio do retrocesso. Então a Constituição tem que ser respeitada também no que diz respeito ao aposentado e pensionista. A política de reajuste dos governos que tendem a aumentar a aposentadoria do cidadão que ganha acima do salário mínimo só com base na inflação é injusta, é ilegal, não está de acordo com a lei e tem que ser anulada sim, e o STF pode fazer isso sim, pessoal. Pode e deve fazer. Por isso, você pode fazer parte desse movimento, você é aposentado pensionista, tem um texto aqui que você pode enviar para as autoridades, você pode enviar para a CONAMP, a Associação Nacional dos Membros do Ministério Público, também a Associação Nacional dos Aposentados e Pensionistas da Previdência Social e também o Sindicato dos Aposentados e Pensionistas do Brasil, que também diz que está ao lado dos aposentados e que vai apoiar as iniciativas que venham garantir os direitos dos aposentados. Pois bem, se ele está do lado e que vai garantir que os aposentados sejam respeitados e que a Constituição também seja respeitada, então é dever do sindicato entrar, fazer o possível para que essa ação caia lá no STF e esse reajuste seja declarado inconstitucional. Certo, pessoal? Vou ficando por aqui. Até mais e até o próximo vídeo.